O Sindicato Rural de Paranaíba está participando do processo de seleção de organizações socioprodutivas do Projeto Rural Sustentável Cerrado. Para finalizar a inscrição nesse processo de seleção, o Sindicato Rural de Paranaíba precisa inscrever ao menos 60 médios produtores, né, que são aí aqueles que possuem de 160 a 600 hectares, interessados em empregar as tecnologias promovidas pelo projeto. Caso o Sindicato Rural de Paranaíba seja selecionado, os produtores rurais inscritos pela entidade receberão assistência técnica gratuita pelo período de 18 meses para empregar as tecnologias mencionadas em suas propriedades rurais. Eu conversei com o presidente do Sindicato Rural, Fábio Macedo, que, entre outros assuntos, fala também a respeito de reclamações de fornecimento de energia elétrica na zona rural. Ele pede que, se você que é produtor rural está tendo algum tipo de problema com o fornecimento de energia elétrica aí na sua propriedade, você entre em contato com o Sindicato Rural, não precisa ser associado para fazer essa reclamação, que o sindicato vai tomar as providências. Vamos ouvir o que disse o Fábio. Thalita, bom dia a todos que nos ouvem pela cultura. Eu já agradeço o espaço que vocês sempre nos cedem. Eu estou presidente do Sindicato Rural, Thalita, desde o começo do ano 2020. Logo no começo do ano passado, tinham muitas reclamações a respeito da qualidade do serviço da Energisa. Essas reclamações no período das águas, elas aumentam bastante. Falta de energia, demora para restabelecimento, assim por diante. Então, uma iniciativa, divulgou na imprensa, inclusive através de vocês, e solicitou que os produtores rurais do município, independente de ser associados ou não, que procurasse o sindicato rural com o número da unidade consumidora, com o número de protocolos, para que a gente pudesse fazer um levantamento e apresentar para a Energisa, sempre procurando buscar soluções para os problemas. Na época isso foi feito, uma quantidade de produtores nos procurou. Se a gente pensar no universo de produtores do município, foram poucos os que nos procuraram. E aqueles que reclamaram na época, na medida do possível, foram atendidos. Eu preciso salientar que eu tenho um bom relacionamento com um funcionário da Energisa chamado Sanders. Agradeço de público ele a atenção que sempre nos dá, procurando sempre tentar atender e buscar a solução do problema. Acontece, Thalita, que esse cadastramento de reclamações, digamos assim, nunca foi interrompido. Mas no decorrer do tempo, diminuíram, para não falar que pararam de aparecer pessoas aqui reclamando. Então você não sabe se não tem pessoas para reclamar ou se não tem interesse em reclamar. E aí a gente também não tem o poder de tentar adivinhar o problema de cada um. A gente tenta ajudar, mas a gente também tem nossas limitações. Os problemas, as reclamações voltaram a ocorrer depois, no período da seca. Uma vez que eu fui, inclusive, conversei com vocês na época dos focos de incêndio. Teve produtor rural reclamando que o foco de incêndio era de origem em rede elétrica. Eu, particularmente, ajudei a apagar um foco de incêndio na região da MS 483, onde eu mesmo tirei a foto do funcionário da Energisa em cima do poste, emendando um cabo rompido que teria iniciado o foco. Vale ressaltar também que no mês de março do ano passado, 2020, estava programado uma apresentação da Energisa no último leilão do mês de março aqui no Sindicato Rural, onde eles ouviriam as reclamações, explicariam como é que funciona o sistema deles, que é por agrupamento. Eu particularmente não gosto desse sistema, mas é assim que funciona, a gente tem que se adaptar. Eles explicariam também como é que funciona o aplicativo, que funciona e é algo bom, mas aí veio a pandemia, esse leilão nem realizado não pôde ser, a gente só voltou a fazer leilão no mês de maio. Voltando a mencionar esse funcionário, eu sugeri para ele, inclusive, que a gente possa, o Sindicato Rural de Paranaíba se dispõe a fazer um levantamento, não só das reclamações, aquilo que a gente já está fazendo já desde o ano passado, mas também tentar levantar a questão de prioridade. Prioridade é algo complicado, mas a gente tem que tentar entender aquilo que é prioritário. O que é prioritário? Um produtor rural que, por exemplo, às vezes pode ter um tanque de leite na sua propriedade, onde se ficar muito tempo sem energia, ele pode perder a sua produção. Alguém que pode ter um aviário na fazenda, onde se o ventilador não funcionar num dia de muito calor, pode morrer todos os frangos. Ou um produtor de peixe que pode ter um tanque onde tem o batedor para colocar oxigênio na água, e se não tiver funcionamento, pode vir a perder sua produção. Algo do tipo. Ele ficou de analisar isso junto com a companhia, e se for permitido, nós também vamos fazer esse serviço. Então, ressaltar que a gente está à disposição, nesse caso, não apenas para o associado. O associado ele tem a nossa preferência, mas a gente não exclui
também os demais produtores, uma vez que a questão ela é coletiva, ela é da categoria e não de um grupo apenas de pessoas. Então, se você é produtor rural e está com problema, traga aqui a sua reclamação para a gente, que na medida do possível a gente vai procurar ajudar. Agora, eu preciso saber da sua reclamação, com razão, com bom senso, para a gente procurar ajudar. Se reclamar só na rua, só com os amigos, e eu não tiver conhecimento, não tem como eu ajudar. Fábio, outra reclamação, mas agora um pouco mais pontual, né, mais específica, é com relação à manutenção da MS 483, né, que dá acesso aí à Ponte do Guilhermão, e os produtores estão reclamando aí, né, do estado de conservação dessa rodovia. O sindicato já fez aí contato com os órgãos responsáveis para melhorar esse acesso? Em específico a 483, Thalita, eu acho que não é só a 483 que está ruim, não. Acho que deve ter mais estradas rurais ruins. Friso também que aqui no Sindicato Rural não tem chegado aqui no balcão da secretaria ou pessoalmente para mim reclamação a respeito de estrada. Eu estou estranhando porque eu imagino que com chuva deve ter muita estrada ruim, tá? Mas não tem chegado reclamações específicas de estrada para a gente poder acionar e cobrar. Particularmente a MS 483, essa rodovia leva até o nome do meu avô, Bento Macedo de Jesus. É uma rodovia, a gente tem propriedade lá, eu faço uso dessa rodovia diariamente. Essa rodovia está muito ruim. Eu já fiz, somente no ano 2021, eu já fiz 3 cobranças ao Vânio César da GESUL. A gente chama de Vaininho. O Vaininho é muito educado, muito atencioso, e o Vaininho está com um grande problema, porque a empreiteira responsável pela manutenção das estradas estaduais da nossa região, o contrato dela venceu no mês de setembro, foi aberto um edital de licitação, onde nesse edital entraram via judicial impugnando a licitação da empresa ganhadora. Então, hoje não tem empresa responsável por manutenção dessas estradas. Conversei com o Vaninho, a gente sabe que nessa época não é a melhor época para arrumar a estrada, porque está chovendo, que você trabalha de dia e perde à noite, mas chega num determinado ponto que ou você arruma ou vai interditar a estrada. E isso a gente vem aguardando, vem entendendo, vem procurando ajudar. Então a gente fez isso já em 3 oportunidades nesse ano de 2021 e infelizmente é uma vergonha, mas foi realizado. Eu já agradeci por telefone e agora agradeço de público. Precisou a Jamel pegar uma pá carregadeira própria dela, deslocar da propriedade para na tarde da quinta-feira arrumar alguns pontos críticos da estrada, tentar arrumar dentro do que ela pode também. Então fica meu agradecimento público a Jamel, ao Wilson, a quem eu telefonei ontem para agradecer. É triste ver isso acontecer. Se você pensar principalmente em específico nessa estrada, a quantidade de cana que tem plantada ali, a quantidade de soja que tem plantada ali, a própria Jamel com a piscicultura dela que gasta, se eu não me engano, perto de R$20 mil por semana entre Fundersul e diferencial de ICMS para tirar sua produção. Sem contar gado, o próprio confinamento da algar e assim por diante. Então, se a gente imaginar o tanto que o próprio Estado arrecada nesse trecho de 40 quilômetros, tá? E um produtor rural tem que deslocar um maquinário próprio para arrumar a estrada, para continuar tirando a produção e para continuar pagando imposto. Então, acho que está errado e a gente precisa tomar uma medida, sensibilizar o governo do Estado e deslocar algum maquinário para cá para ajudar a GESUL enquanto não resolve esse problema judicial, uma vez que ele arrecada para isso, ele tem que consertar para que a gente possa continuar tendo o direito de ir e vir, não para passear, para trabalhar e continuar produzindo para esse Estado. Ô Fábio, e o Sindicato Rural também, aí dentro, né, das suas competências, está aí inscrito, né, fazendo inclusive um chamamento para os produtores rurais para um novo projeto, né, se é assim que a gente pode chamar. Explica um pouquinho para a gente como que vai funcionar esse projeto, qual o papel do produtor rural nessa nova fase. Bom, vamos lá, isso é muito importante, muito interessante. Gostaria que prestassem bastante atenção por ser uma oportunidade. O Sindicato Rural de Paranaíba foi procurado para participar de um projeto que chama Projeto Rural Sustentável Cerrado. Esse projeto ele tem uma participação do governo do Reino Unido nisso, tem dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, a Embrapa e as demais entidades. O Sindicato Rural de Paranaíba está inscrito nesse projeto como uma organização socioprodutiva
E para ele finalizar a inscrição do Sindicato Rural de Paranaíba, nós precisamos que pelo menos 60 médios produtores. Médio produtor, na região nossa, é de 4 a 15 módulos fiscais, que corresponde a 160 a 600 hectares. Então, pelo menos 60 médios produtores de 160 a 600 hectares interessados em inscrever nesse programa para empregar tecnologias que diminuem a emissão de gases que provocam efeito estufa e que também aumentam a renda do médio produtor, do pequeno e médio produtor. Que tecnologias seriam essas? Integração lavoura-pecuária é uma dessas, integração lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-floresta, integração floresta-pecuária ou uma simples recuperação de pastagem degradada. Se o Sindicato Rural de Paranaíba conseguir mobilizar essa quantidade mínima de produtores, finalizar o seu processo de inscrição nesse projeto e for a entidade selecionada na nossa região, que é a costa leste do Mato Grosso do Sul, durante um período de 18 meses, os produtores inscritos receberão assistência técnica gratuita para empregar essas tecnologias. Vale ressaltar, Thalita, que o sindicato hoje, a gente já tem através do Senar, assistência técnica gratuita também para alguns produtores. No gado de corte a gente tem 38 produtores assistidos gratuitamente, no gado de leite mais 15, na parte de seringueira e eucalipto, se não me engano, são mais 16, e na parte de hortifruti mais 18 a 20. Então, se a gente conseguisse mais esses, pelo menos 60 produtores, a gente chegaria a um número superior a 100 pessoas com assistência técnica gratuita no nosso município. Eu acho que é de suma importância a participação do produtor, não está restrito à inscrição associada do sindicato rural, mas a gente tem que frisar, é o médio produtor, que aqui é caracterizado de 160 a 600 hectares, interessado em empregar as tecnologias mencionadas, principalmente a integração lavoura-pecuária e a recuperação de pastagem degradada. Se a gente finalizar essa inscrição, portanto, com auxílio desses produtores, e nós formos a entidade selecionada na nossa região, durante 18 meses, esses produtores receberão assistência técnica gratuita para empregar essas tecnologias. Essas inscrições, Thalitas, devem ser feitas no período de 1 a 5 de março, aqui na Secretaria do Sindicato Rural de Paranaíba. Vai ser necessário alguns documentos, nada muito burocrático, podem ficar despreocupados que os documentos que são solicitados são documentos públicos, por exemplo, um CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que ele já é público, já finalizou o prazo dele no final do ano passado, nada demais. Então é uma oportunidade, mais uma oportunidade que é nos dada, e se a gente viesse a participar desse processo e ser a entidade selecionada da nossa região, ganhar uma chancela de um programa que tem o governo do Reino Unido por trás, de um banco, de um BID, do Ministério da Agricultura, acho que é um carimbo de trabalho bem feito que a gente está tentando lutar para conseguir. E falando então desse projeto, Fábio, acho que até o produtor pode ter o ganho lá no final, né, na hora do abate, atendendo aí também a algumas exigências de mercado, né? Na verdade, Thalita, o ganho maior que ele tem, durante 18 meses ele tem uma assistência técnica gratuita de qualidade. Se você fosse pagar por isso, no mínimo, você ia pagar R$500 por visita. Então, se forem durante 18 meses, nós estamos falando que ele vai deixar de gastar pelo menos R$9.000 de assistência técnica. E empregando a tecnologia, ele vai ter um aumento de ganho, aumento de lotação por área, e o principal objetivo do programa ainda é que ele vai estar colaborando com o planeta, já que ele vai estar ganhando mais e produzindo menos gases, assim por diante, degradando menos o solo e valorizando sua propriedade também. Então eu acho que é um programa de ganha-ganha, onde todo mundo ganha, e focando na coletividade, e ganhar dinheiro faz parte do nosso direito, a gente precisa disso também, e ganhando dinheiro de uma maneira que beneficia a todos da comunidade do nosso planeta, eu acho que é melhor ainda.